Amigas, amigos, olá. Primeira área de deserto no Brasil. Foi identificado no ano passado num estudo do CEMADEM e do INPE. O CEMADEM é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres. E o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em um estudo conjunto dessas duas instituições, foi identificado no interior do Nordeste, no sertão do Nordeste, a primeira região caracterizada como árida, deserto, aqui no país. Vamos debater no nosso vídeo de hoje, vamos apresentar no nosso vídeo de hoje alguns aspectos importantes relacionados à formação, à identificação e formação desta área de deserto e o que isso implica para a sociedade, o que nós podemos fazer como sociedade para corrigir esse problema. Primeiro, é muito importante nós delimitarmos a área que nós estamos estudando, né? E caracterizar minimamente essa região. Nós estamos falando do semiárido brasileiro. Nós temos aqui no nosso mapinha a região semiárida do país. Vejam que o semiárido não está em todo o Nordeste. O chamado meio norte não tem semiaridez, ali onde nós encontramos o Maranhão e parte do Piauí. Na região litorânea do Nordeste, o clima também não é semiárido, e o semiárido extrapola a macro-região do Nordeste e também está na região norte de Minas Gerais, é o Vale do Jequitinhonha. A condição de semiaridez se caracteriza, entre outros, pela pluviosidade reduzida. Nesta área nós temos uma, e a gente já vai reforçar isto, relativa variação de pluviosidade, mas ela não ultrapassa, em média, 700 a 800 milímetros anuais e chega a patamares mínimos de 250 milímetros anuais. Isso é uma pluviosidade relativamente baixa. Onde eu moro, no interior de São Paulo, nós temos precipitação por volta de 1.500 milímetros anuais. No litoral de São Paulo, essa precipitação chega a 2.000 milímetros, 2.000 milímetros de chuva por ano. Então, de 750 milímetros, 250 milímetros é uma precipitação relativamente baixa, o que cria uma condição de vulnerabilidade para esta região reconhecida histórica e internacionalmente. Trata-se do problema da desertificação. Eu coloquei aqui para vocês um mapinha do relatório especial do IPCC, o painel intergovernamental da ONU para Mudanças Climáticas, que mostra regiões onde a aridez é maior ou menor no mundo e são regiões sujeitas ao processo de desertificação. Mas atenção, um cuidado. O estudo do CEMADEM e do INPE do ano passado trabalharam com a primeira área de deserto do Brasil. Aqui nesse mapa nós temos uma vulnerabilidade natural que é a desertificação. Desertificação não é o mesmo que deserto. Desertificação, segundo o IPCC, está aqui no nosso esqueminha, vejam vocês. Trata-se de um processo de degradação da terra, de esterilização da terra, de degradação do solo que inviabiliza a manutenção da cobertura vegetal com outros desdobramentos, inviabiliza as atividades agropecuárias e a manutenção de populações humanas nessas regiões. Trata-se de um processo de, digamos, esterilização do solo. Deserto não. Deserto não é o mesmo que desertificação. Tem muitas formas de nós caracterizarmos deserto. Nós vamos pegar, entretanto, a aridez. Mesmo no critério aridez, existem várias maneiras de se caracterizar deserto. Nós vamos pegar um índice de aridez que, ficando abaixo de 0,2, caracteriza a região como área de deserto. Foi o que o CEMADEM e o INPE identificaram no ano passado no interior do semiárido brasileiro. O estudo do CEMADEM e do INPE, eu coloquei aqui dois trechos do estudo para vocês, que fala primeiramente do que é aridez. Então nós temos aí uma relação entre precipitação e evapotranspiração. Quanto que entra de água na região por precipitação, por chuva ao longo do ano? Quanto sai de água da região através da evaporação dos cursos d'água, das águas superficiais e da transpiração de plantas e animais, o processo, portanto, de evapotranspiração. A partir desta relação entre entrada de água e saída de água, precipitação e evapotranspiração, nós podemos utilizar um critério que envolve uma gradação de 0 a 1. Agora vejam, se nós temos abaixo de 0,2 neste critério, como a gente tem aqui destacado, de índice de aridez, então nós temos a caracterização de uma região dita
árida, tá certo? E que nós encontramos tradicionalmente nessas regiões do interior do Nordeste em relação à precipitação, evaporação, temperatura, umidade relativa do ar. Vamos dar uma olhadinha nisso a partir de agora. Aqui nós encontramos dois dos nossos 4 primeiros mapinhas para averiguar esses dados. No nosso primeiro mapinha, média térmica entre 1981 e 2010, são dados que foram apresentados pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, em 2019. Vejam, por favor, não se assustem com temperaturas que vocês possam imaginar sejam relativamente baixas para o interior do Nordeste. Nós encontramos aqui temperaturas nessas extensas áreas verdinhas, com médias térmicas anuais na faixa de 25 a 26 graus centígrados. Gente, estas médias térmicas são das mais altas do mundo, tudo bem? Não vai pensar, 26 graus, eu até colocaria um moletom. Não, trata-se de média térmica anual, que é um patamar 25, 26 graus, os mais altos do mundo, tá legal? E temos na sequência a umidade relativa do ar. Também no período de 1981 a 2010, nós vemos extensas áreas do interior do Nordeste semiárido com umidade relativa do ar relativamente mais baixa, né? Umidade relativa do ar que pode chegar aí a 54 a 60% em média anualmente nessas regiões interiores. Agora, uma coisa tem relação com a outra e com a precipitação, além das mudanças climáticas, a gente já vai reforçar isso. Porque vejam, umidade relativa do ar. A umidade relativa do ar é definida como a quantidade de água que está na atmosfera em um determinado momento histórico, em um determinado momento, frente ao total de água que a atmosfera pode reter naquele momento. Então veja, dadas as condições físicas da atmosfera, ela poderia segurar na forma de vapor d'água uma quantidade de água. Dessa quantidade total que ela poderia reter, quanto que ela está retendo efetivamente? Então esta é a chamada umidade relativa do ar. Um dos fatores que define a umidade relativa do ar é a temperatura. E, portanto, quanto maior a temperatura, maior é a quantidade de água que a atmosfera poderia reter. Mas, se a quantidade de água não está mais elevada, a umidade relativa do ar fica, portanto, menor. Isso tem um desdobramento para, entre outros, a umidade, porque só há precipitação quando a atmosfera está saturada, quando ela chega às proximidades de 100% de saturação, né? 100% de umidade relativa do ar e com, portanto, saturação. Agora, quanto maior é a temperatura, diminui a umidade relativa do ar, diminui, portanto, as chances de chuva nessas regiões. Vamos juntar isso com aquecimento global, gente? Aquecimento global, então nós temos médias térmicas mais altas em várias partes do planeta, inclusive em regiões aqui do Brasil. Vamos trazer isso agora para o Nordeste. Com o aumento da temperatura no sertão semiárido, há uma tendência de diminuição da umidade relativa do ar. Aumenta a temperatura, a atmosfera pode reter mais água, mas não há mais água. Diminui, portanto, a umidade relativa do ar. Diminui, portanto, a quantidade, a periodicidade das chuvas na região. Vamos sair um pouquinho do semiárido, vamos trazer essa ideia para outras regiões do Brasil. Aumenta a temperatura, né? Diminui a umidade relativa do ar. Mas lembrem-se, nós temos uma quantidade de água na atmosfera. Então, o que vai acontecer numa área como aqui no interior de São Paulo, como outras áreas do Brasil, que são relativamente chuvosas? Vai diminuir a quantidade de chuvas, mas há uma quantidade de água cada vez maior na atmosfera e quando esta água precipitar para a superfície, haverá chuvas de maior intensidade. Então vejam, com o aquecimento global a gente tem uma tendência de chuvas que são com tempestades mais graves em outras áreas do país, enquanto no sertão semiárido, menor precipitação. Temos ainda mais dois mapinhas. Vejam vocês, o mapinha de evapotranspiração anual e nós temos um mapinha de precipitação anual. Vejam que em algumas áreas do interior do Nordeste nós já temos, com os registros de até 2010, né, divulgados pelo IMET em 2019, regiões nas quais nós temos uma evapotranspiração bem maior do que a precipitação anual que a gente viu no primeiro mapinha de 250 a 750 milímetros anuais. Agora, o que leva a essas condições de aridez
acrescidas no sertão semiárido mais recentemente. Eu coloquei aqui para vocês uma listinha de 3 fatores. Fatores que eu considerei como periódicos, ocasionais ou ligados às mudanças climáticas. Periódicos, o El Niño, e por sinal nós estamos vivendo um fenômeno El Niño neste momento, e nós sabemos dos estudos relativamente sólidos de El Niño que nós já temos na atualidade, que quando há o fenômeno El Niño, há uma tendência de redução da precipitação no Nordeste, em especial no final do ano, no início do próximo ano. Isso é muito grave para o Nordeste, na medida em que o período chuvoso no sertão semiárido, que por sinal pelo nordestino é chamado, pelo sertanejo é chamado de inverno, vai de dezembro a março, abril, tá? Não é a estação do ano inverno do hemisfério sul, tá certo? Mas é o período de maior cobertura de nuvens, a temperatura fica relativamente menor e chove, tá certo? Agora, se não chover nesse período, não chove no resto do ano, agravando o problema de seca na região. Além disso, nós temos o problema de aquecimento do Atlântico Norte, que muda a zona de convergência intertropical. Coloquei aqui para vocês o esqueminha da zona de convergência intertropical. Normalmente, a região equatorial é a área mais quente, de menor pressão atmosférica, que atrai os chamados ventos alísios carregados de umidade na sua direção. Esses ventos alísios, ao chegarem à região da linha do Equador, próxima da linha do Equador, entram no movimento ascensional pela sua alta temperatura. Eles sobem, tá legal? Na alta atmosfera, com temperaturas mais baixas, esse ar vai se resfriar, a umidade vai se resfriar e vai chover na região equatorial. Trata-se de um mecanismo que traz, através dos ventos alísios, a umidade das áreas tropicais em direção à linha do Equador com o aumento das chuvas. Eu coloquei para vocês a foto de satélite que mostra esta linhazinha branca de nuvens na região próxima do Equador, essa linhazinha branca de nuvens que se caracteriza como a zona de convergência intertropical de alta precipitação de chuvas constantes. Claro que se ela depende do aquecimento da Terra, este aquecimento se dá diferentemente ao longo do ano. Eu coloquei aqui para vocês um mapinha que mostra a zona de convergência intertropical em vermelhinho em julho, tá? E ela tá deslocada um pouquinho mais para o norte, verão no hemisfério norte, né? Enquanto em janeiro, verão no hemisfério sul, ela está um pouquinho mais deslocada para o sul. Lembrem-se, zona de convergência intertropical, então onde a gente tem maior concentração de nuvens e chuvas. Dá uma olhadinha na zona de convergência intertropical, passando pelo sertão do Nordeste, né, em janeiro, né, período chuvoso, né, o pequeno período chuvoso do sertão semiárido. Mas e se nós temos um aquecimento maior do Atlântico Norte? Essa zona de convergência intertropical se desloca mais para o norte, agravando, portanto, a falta de chuvas na região do semiárido. E, finalmente, como a gente já debateu anteriormente, a questão do aquecimento global, né, que diminui a umidade relativa do ar e diminui as chances de chuva nessa região semiárida. Notem que esses são fatores ligados ao clima. Entretanto, apesar de o aquecimento global ser ligado ao clima, quem é que patrocina o aquecimento global? O nome extenso é aquecimento global antropogênico. É a sociedade industrial que está patrocinando essas mudanças climáticas, tá certo? Agora, vejam ainda como este aquecimento global interfere no funcionamento do fenômeno El Niño e do aquecimento das águas superficiais no Oceano Atlântico, inclusive no Atlântico Norte. Nas últimas 3 décadas, nós tivemos uma frequência maior de El Niños com maior intensidade. Né? O aquecimento do planeta aumenta a temperatura do Atlântico Norte, que gera, por exemplo, furacões mais graves na América Central, nos Estados Unidos, no México, né? Consequentemente, agrava o fenômeno de secas aqui no Nordeste do Brasil. Então, são fatores climáticos? São fatores do clima, mas eles estão fortemente relacionados com a intervenção que o homem causa na sociedade. Avançando, nós chegamos à aridez, no estudo do CEMADEM e do INPE. Eu trouxe aqui para vocês os mapinhas deste estudo, né, e esses mapinhas nos mostram a condição de aridez, o índice de aridez na região, né, em várias regiões do Brasil, destaque para a região Nordeste, no período primeiro de 1960 a 1990. Agora, vejam a diferença para o período de 1970 a 2000. A gente tem uma área maior
de aridez com maior intensidade de aridez. Avançando nos nossos mapinhas para 1980 a 2010, novamente aumento da área árida, né, aumento da área com índice de aridez mais baixo e com redução deste índice de aridez, e finalmente a nossa novidade para o mapinha de 1990 a 2020, aparece uma pequena regiãozinha no interior do Nordeste com índice de aridez abaixo de 0,2. O que está causando em termos antropogênicos, sociais, aqui no Brasil, este aumento da aridez na região? Alguns fatores podem ser elencados, como, por exemplo, expansão do agronegócio. O agronegócio é voraz em relação às águas superficiais. E notem como os problemas se retroalimentam, interagem. O agronegócio retira grandes quantidades de águas subterrâneas, água do solo, né? Consequentemente, ele agrava o problema de desertificação. Com a desertificação, com a retirada de cobertura, com o fim da cobertura superficial, a insolação vem direto para a superfície, aumentando a temperatura, agravando o problema de redução da umidade relativa do ar e a redução das chuvas na região. Então, o agronegócio é um fator de avanço dessas mudanças climáticas em termos regionais, no caso do Sertão do Nordeste, destaque para a fruticultura na região do Vale Médio do São Francisco, e o Mapitoba, com a produção de soja, né, na região do Maranhão, da Bahia, né, do Tocantins, do Piauí, tá certo? Além disso, a construção de parques eólicos, porque esses parques eólicos, extensos como são, acabam gerando a expulsão de populações dessas regiões, aumentando a concentração de populações em outras áreas com uma pressão demográfica, com uma pressão populacional, que agrava, portanto, os problemas naturais nessas regiões. E, finalmente, a pecuária de bovinos e caprinos. Né? Como a pecuária aumenta a compactação do solo, contribui para o fenômeno da desertificação e acaba contribuindo também para o aumento da aridez na região. Se nós temos esses fatores identificados como problemáticos, o que nós podemos fazer para corrigir isto? Ora, a expansão do agronegócio. Há que ter uma regulação melhor sobre o agronegócio, uma aplicação mais rigorosa do Código Florestal já existente, ou, quem sabe, pensar em condições mais rígidas de regulação dessa produção agropecuária para além do Código Florestal. Além disto, a criação de unidades de conservação, de corredores ecológicos, que minimizem o impacto do agronegócio dentro dessas condições naturais, especialmente climáticas, da região. Parques eólicos. Há que se ter uma regulação melhorada do Ministério das Minas e Energia, não apenas uma questão ambiental, mas também de saúde pública. Na França, nós temos um distanciamento mínimo de 700 metros entre um aerogerador e áreas construídas, habitações humanas. Aqui no Brasil tem aerogeradores no sertão semiárido que estão a menos de 150 metros de habitações permanentes. Então, é um problema de saúde pública e também um problema ambiental, pensando ambientalmente de uma maneira mais ampla, óbvio, é um problema de saúde pública, né, e exige, portanto, uma regulamentação melhorada do Ministério das Minas e Energia. E, finalmente, a questão da pecuária, em especial os caprinos, que são criados por pequenos produtores da região, ao projeto do IRPA, né, do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, o IRPA, ao projeto de recatingamento dessa região. E o que é o recatingamento ligado ao controle das cabras? Gente, cabra é um animal exótico dessa região, ele foi trazido pelos europeus a partir do século XVI e se adaptou bastante bem ao sertão semiárido, porque a cabra come tudo, né? Ela come a cabra é um animal quântico, ela come toda a vegetação que existe, que já existiu e que vai existir, tá legal? E isso é um problema, porque está nascendo um brotinho de uma árvore, de um arbusto lá no sertão semiárido, tá certo? Como a gente viu, é uma área de baixa umidade, de baixa precipitação, com solos rasos, solos pedregosos. Demora muito para esse arbusto crescer. Agora vem a cabra e come o brotinho, pronto. A gente tem a redução da vegetação de caatinga, contribuição para o processo de desertificação, que alimenta a formação de deserto. Há que se ter, portanto, uma regulação dessas áreas
de produção de caprinos. E como isto? O IRPA identificou 966 áreas com comunidades de fundo de pasto. O que é uma comunidade de fundo de pasto? São comunidades de pequenos produtores rurais que trabalham com a criação de caprinos soltos na caatinga. É uma área comunal de apropriação, tá? Então, é uma área de caatinga onde as famílias deixam seus animais de criação soltos, as cabras soltas. E as cabras fazem, então, a festa, comem toda a caatinga, tá certo? O IRPA, então, junto a essas 966 comunidades, conseguiu viabilizar a adesão de 600 famílias para o processo de recatingamento. E o que faz esse processo de recatingamento? Primeiro, mapeamento das áreas de caatinga pelas próprias famílias. Então não é uma imposição às famílias é que fazem este levantamento. Na sequência, o isolamento, a cerca, o que parece um paradoxo. Fundo de pasto é área comunal de apropriação, não tem cerca. Passa a ter cerca, mas não cerca de propriedade privada, cerca para preservação da caatinga, onde essas cabras, esses animais de criação, não vão entrar, deixando então que a própria natureza refaça essas regiões de caatinga. Então essas áreas ficam isoladas dos caprinos, viabilizando, portanto, a reconstituição natural da caatinga nessas regiões. Poxa, que bom para a caatinga, mas que ruim para as famílias pobres que vão perder a área de pastagem para os seus caprinos. Gente, não só perder a área de pastagem, eles vão perder os próprios caprinos, olha que coisa. Porque deve haver uma redução da quantidade desses animais, mas através da sua substituição. Não cabras rústicas que nós encontramos no semiárido na atualidade, mas a introdução de novas poucas cabras de maior produtividade leiteira, alimentadas com ração de palma, aquela cactácea mexicana que foi trazida para estas áreas para a plantação de palma para a produção de ração para esses caprinos de melhor produtividade leiteira. Consequentemente, as famílias têm menos cabras, mas com uma produtividade leiteira maior, viabilizando a produção de laticínios de comercialização, aumentando a renda dessas famílias. E ainda mais, com a caatinga preservada, é possível fazer o extrativismo vegetal, de frutos da caatinga, com processamento e comercialização desses frutos. Então, através desse processo de recatingamento, nós temos a participação direta da própria população local na preservação da caatinga, com aumento dos seus rendimentos através da comercialização de laticínios, através da comercialização de frutos da caatinga, evitando a desertificação, que é um fator que alimenta a aridez na região, tudo bem? Bom, temos aí a apresentação acerca da questão do deserto, né, do primeiro deserto identificado no Brasil, as causas potenciais da formação desta área de deserto e formas através das quais nós podemos evitar a desertificação, que, insisto, não é o mesmo que deserto, a desertificação que apenas contribui para a formação destas áreas de maior aridez. Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.